Olá, eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu vou falar de fração. Olha só, assinale a alternativa que corresponda a uma fração aparente. Isso aqui é uma questão de concurso, tá? Fração aparente. Vamos só relembrar quais são os tipos de frações, tá? Nós temos frações, vou colocar aqui, por exemplo, 4 terços. Nós temos frações 3 quartos. Nós temos frações 1 inteiro e 3 quartos, por exemplo. Nós temos frações 8 oitavos. Vou colocar aqui mais ou menos. Ó, a mais tradicional é essa daqui, quando o numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador. O que é 3 quartos? Significa que você pegou uma figura, dividiu ela em 4 e pegou 3 partes. Então, quando isso acontece, isso a gente fala que é uma fração própria, tá? É a mais comum, é a fração própria, a mais útil para nós no dia a dia, tá bom? Já quando a gente tem o contrário, a parte de cima é maior do que a parte de baixo, isso a gente fala que é uma fração imprópria. A gente tem que transformar essa fração imprópria numa fração que é esse terceiro caso aqui, ó, numa fração mista, tá? Porque o que significa? Ó, 4 terços, eu preciso colorir a figura, eu preciso dividir a figura em 3 partes. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Tô fazendo uma figura bem mal feitinha, tá? Só para vocês entenderem. Ficou bem mal feita demais. Então, eu teria que fazer mais ou menos aqui, ó, uma figura. Eu divido ela em 3 partes. E eu preciso colorir 4 partes. Então, na hora que eu coloro toda, fica faltando uma parte. Então, o que eu faço? Eu faço uma outra figura igual e também divido em 3 partes para pegar mais uma parte. Aí sim, olha lá, eu tenho 4 partes em uma figura que está dividida em 3. Então, isso a gente chama de fração imprópria, tá? E isso aqui nada mais é que essa ideia da fração mista. Ó, nesse caso aqui no meu desenho, seria um desenho todo junto e mais um em 3. Então, ó, um inteiro e um terço. Então, essa fração imprópria, a gente consegue transformar nessa fração mista e vice-versa. A fração mista eu consigo transformar na fração imprópria, porque nesse caso aqui, ó, 1 inteiro e 3 quartos. Então, ó, significa que eu vou dividir a figura em 4. E aí vai ter que ser mais de uma figura, porque uma figura eu vou colorir ela inteira, totalmente. E outra figura igual, perdoe meus desenhos aí, eu vou colorir 3 partes de 4. Então, se eu quiser transformar isso aqui na fração imprópria, vão ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços e a figura está dividida em 4. Então, a fração seria 7 quartos. Então, fração imprópria, o numerador é maior que o denominador e a fração mista, ela tem uma parte inteira e vem junto com ela uma fração própria. E aí, a fração aparente é aquela que aparentemente é uma fração, mas na hora que você divide o numerador pelo denominador, você chega num número inteiro. Por isso que ela chama fração aparente, tá? Como a questão quer uma fração aparente, a gente vai procurar aquela que o numerador é múltiplo do denominador. Então, a letra A, 7 é múltiplo de 9? Não. Letra B, 1 é múltiplo de 3? Não. Letra C, 20 é múltiplo de 4? Sim, olha aqui a nossa resposta. Por quê? Se eu divido 20 por 4, ah lá, dá 5 inteiros, né? A D, 5 é múltiplo de 10? Não, seria o contrário, 10 que é múltiplo de 5. E a letra E, 3 é múltiplo de 9? Não, é o 9 que é múltiplo de 3. Então, ó, só para colocar os nomes aqui, ó, as duas primeiras, minto. Todas as outras que estão faltando são frações próprias, porque o numerador é menor do que o denominador. São todos desse segundo caso aqui, ó. E a única diferente, então até se não soubesse exatamente o que é, se percebesse, a única diferente é justamente essa letra C, né? Que o denominador, ó, é maior do que o numerador é maior que o denominador, né? Não só maior, ele é múltiplo, né? Então essa é a ideia de fração aparente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Deixa um comentário aqui para mim se você gostou. Indica o canal para os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar aqui na internet. Beijo!